Olha, essa próxima semana é semana de Páscoa. Ora, mas Páscoa? A Páscoa pode ser aplicada na sua vida? E como aplicar essa verdade? Porque a Páscoa é uma verdade absoluta que pode mudar vidas. Na sua vida, como aplicar Páscoa na sua vida? Eu convidei um querido amigo que, além de teólogo, ele é pedagogo, ele é contabilista e está aqui com a gente, tem várias especializações e é um pastor muito amado. Tudo bem, pastor? Bem-vindo. Muito obrigado, Mila, pelo convite. Você é uma pessoa especial e esse programa é formidável. É um prazer enorme estar aqui. Pastor, quando a gente fala em Páscoa, as pessoas sempre falam assim, o sentido da Páscoa. O sentido da Páscoa é Jesus, né? Porque Jesus morreu no período de Páscoa e ressuscitou e tal. Mas não apenas a Páscoa como sentido, mas a Páscoa como aplicação. E eu queria que o senhor falasse um pouco dessa Páscoa, para que as pessoas que nesta semana vão estar em feriado de Páscoa, possam, na verdade, aplicar a Páscoa não só com chocolate, coelhinho, mas ela de fato e de direito, no que ela se refere. Por favor, eu queria entender essa aplicação. Tá ok, minha querida. A Páscoa, ela é uma festa ordenada por Deus ao seu povo judeu. E essa ordenação está em Êxodo, na Bíblia, do capítulo 7 ao capítulo 12. Muitas pessoas, às vezes, não entendem o sentido dela completo. Por isso que, às vezes, não aplica. Agora, nesse instante, o povo que está nos assistindo, nos ouvindo, eles vão entender e vão aplicar na sua vida. Então, eu vou resumir de uma forma assim, bem eficaz. Se você pegar a Bíblia do capítulo 7 ao capítulo 12, Deus vai dizer a Moisés para ele libertar o seu povo que estava cativo no Egito. E Deus dá essa autoridade a Moisés, Moisés vai lá e o povo do Egito é submetido a 10 pragas. Deus disse para Moisés que essas 10 pragas trariam 10 juízos sobre os deuses pagãos do Egito. Aí tem a água transformada em sangue, tem a mosca, tem a rã, tem o piolho, 10 pragas. Mas as duas últimas são fundamentais, que foi trevas, transformar tudo, escureceu, e a última, a morte do primogênito. É dessas que vão surgir a Páscoa. A última, Deus fala assim para Moisés, Moisés, diga a Faraó para libertar o meu povo. Aí Moisés vai lá e fala. Só que Faraó, coração duro, não liberta. Aí Deus fala, diz para ele que todo primogênito do Egito vai morrer no dia 14 do mês Nissan. O mês Nissan é o mês de abril nosso. Então a Páscoa, para o judeu, começa no dia 14. E aí Moisés falou assim, mas Senhor, a gente está no Egito. E os filhos de Israel também têm seus primogênitos. Tudo bem. Para que os filhos de Israel não morram, você vai fazer o seguinte. Toma um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem mancha, sem defeito nenhum. Leva ele para dentro da casa. Agora vamos ver a aplicação prática. Leva ele para dentro da casa, reúne os familiares, o pai, a esposa, os filhos. E o que vocês vão fazer para escapar da morte, do anjo da morte que virá sobre o Egito e vai matar todos os primogênitos? Você vai imolar o cordeiro, pega o sangue dele, passa nos umbrais da porta, nos umbrais da janela e come o cordeiro todinho. Essa parte todo mundo esquece. Come o cordeiro todinho. O anjo da morte vai passar, vai ver o sangue e ele passará por cima. Essa é a Páscoa judaica. Então, resumindo, o que Deus está falando para o povo? Que a Páscoa é um símbolo da libertação. E nós vamos ver que Deus ele trabalha de uma maneira muito eficaz nas Escrituras. Tudo o que ele fez no Velho Testamento será feito por Jesus no Novo. E Jesus vai cumprir literalmente tudo que Deus fez no Velho, inclusive a Páscoa. Por exemplo, quando Jesus estava aqui na terra, lá em João capítulo 6, ele vai dizer a seguinte frase: aqueles que comerem da minha carne e beberem do meu sangue terão vida em mim. Quando Jesus apareceu, João Batista, antes de batizá-lo, olhou para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus estava representando o Cordeiro Pascal de Deus que foi imolado lá no Egito, no Êxodo capítulo 12. Quando Jesus pronunciou essas palavras em João capítulo 6, que ele começa a falar que eu sou o pão da vida e aquele que se alimentar de mim viverá, ele tinha 1 ano de ministério. Então,
pessoal acha que é coincidência, mas não é. Ele está cumprindo exatamente todos os passos que Deus ensinou para ele. Por isso que ele dizia, o que eu faço e o que eu falo é porque o Pai me mandou. Então, queridos, o que é a Páscoa para o judeu? Libertação da morte, porque o anjo da morte viria matar todo primogênito. Libertação do poder de Faraó, ou seja, libertar o povo da mão dos homens. E libertação da morte eterna, que seria a morte causada pelo anjo. Então, como é que Deus fez isso? Passa o sangue, aliás, imola o cordeiro morre no lugar do primogênito daquela casa. Então o anjo passaria, olhava o sangue, não matava o primogênito. Parte 1. Parte 2. Passa o sangue nos umbrais. O anjo da morte viria o sangue, passaria, porque ele não poderia fazer nada, porque ele não pode nada contra o sangue do cordeiro. E terceiro, coma. Se alimente do Cordeiro, se alimente de Cristo como Cordeiro Pascal e você vai receber a libertação total. Você vai ficar livre do poder das trevas, que foi a praga anterior, livre do poder de Faraó, que é o poderio dos homens sobre as pessoas, a opressão que o governo de um homem faz. O Brasil está experimentando isso. Ele não acordou, mas está experimentando. O que é ser pressionado por governos humanos? E a libertação em Cristo, que completa tudo. Então, qual é a aplicação prática da Páscoa na tua casa? Meu querido, você que está ouvindo, pegue a sua família, reúne com a sua família em casa, se alimente do Cordeiro Pascal, que é Cristo. Como, pastor? Lendo as Escrituras. Comece pelo Evangelho de João. Conforme a palavra viva vai entrando, você vai se libertando. Agora, lembre-se que Jesus já pagou o preço da sua morte com a morte dele. Foi a imolação do Cordeiro. Como o Cordeiro morreu, Jesus morreu. Então, o que está dizendo? Para você escapar da morte eterna, do anjo da morte, Jesus já pagou o preço. Creia nisso, que Jesus está escrito nas Escrituras. Creia. Para você, quando errar ou cometer algum tipo de pecado, pegue o sangue dele e passe sobre você. Porque agora a casa somos nós. Passe o sangue sobre você e você fica livre do pecado e continua a tua vida crescendo em Cristo. Se alimente de Cristo. Coma Cristo e você vai se parecer com Ele. Então, a grande mensagem da Páscoa é: se alimente de Jesus e você será como Ele. Agora, infelizmente, a Páscoa de hoje está meio paganizada e comercializada. É. Porque o pessoal, infelizmente, Mila, as pessoas às vezes que não entendem o Evangelho de Cristo, que é muito simples, ela se aproveita da fé das pessoas. Assim como os governos opressores se aproveitam do povo, existem pessoas que usam a fé para se aproveitar. Usa a fé para ganhar dinheiro, usa a fé para mercadejar, usa a fé para todo tipo de lado. As pessoas que não conhecem as Escrituras, elas são tremendamente enveredadas por esse caminho. As pessoas que não se alimentam de Jesus, elas não conseguem escapar, apesar de ter escapado do senhorio do capeta, não conseguem escapar do senhorio dos homens. E aí elas caem facilmente. Então a aplicação prática é: reúna a sua família, se alimente de Cristo, creia que Cristo morreu na cruz pelo seu lugar para te livrar do anjo da morte, você não vai ser mais condenado, e creia que o sangue dele te purifica de todo pecado quando você errar, que todo mundo erra, então você errou com a tua esposa, peça perdão, passe o sangue. Agora, se alimente de Cristo, que você vai se tornar exatamente como Cristo. Esse é o significado da Páscoa. Essa é a Páscoa prática que todos nós deveríamos fazer. Chocolate foi invenção dos alemães. Séculos 17 e 18, eles trouxeram para cá, porque também tem uma simbologia. No Egito Antigo, o coelho era o símbolo da fertilidade. Porque ele se reproduz muito rápido, você conhece, né? Então a reprodução rápida fazia nas coisas, no trabalho, na agricultura na época, fazia com que as pessoas ficassem ricas. Então eles usaram o mecanismo do coelho para colocar no lugar de Cristo. Mas, meu amigo, esquece coelho, esquece ovo. Aliás, o coelho nem bota ovo. Isso é tudo mercado. O verdadeiro significado da Páscoa é Cristo. Por isso que a Bíblia chama de Cristo, Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Sensacional. É assim que o Amazônia SA hoje termina este programa, falando para você que há sim uma aplicação prática de Páscoa na sua vida. É através dessa mensagem que a gente pôde receber através do pastor Marcos Silva, esse querido amigo. E que a sua semana seja uma semana de aplicação de Cristo dentro da sua casa, na sua família. E como comer Jesus? Gente, esse livro aqui, ele é unânime. Ele mata a sede, mata a fome, tira o frio. Ele é o
livro que pode fazer tudo. Esse seu aqui tá bem encapado, né, pastor? Minha esposa é que essa Bíblia é tão amada, assim, eu gosto tanto de comer ela, que ela perdeu a capa. Aí minha esposa carinhosamente botou essa capa de veludo e... Tá aqui. Esse livro é o livro da vida. Então, coma Jesus nessa Páscoa, trazendo toda a sua família para ler. Na indicação aqui do pastor, leia o livro de João, sensacional. Pastor, muito obrigada. Vamos desejar uma feliz Páscoa para as pessoas, mas com uma aplicação prática. Amém. Feliz Páscoa para você, meu telespectador. E eu vou dar uma dica. Troque o ovo da Páscoa por Jesus. Amém. Sensacional. Amazônia S.A., semana que vem a gente está de volta. Feliz Páscoa para você.